vamos começar. Chegou mais um Papo de Governante. Aqui é Geraldo Gonçalves e seja muito bem-vindo, né? Se você ainda não nos segue, eu peço que você siga o nosso canal, porque assim você vai estar fortalecendo e levando esse assunto da governança familiar para mais e mais pessoas, né? Isso aqui é gratuito, tá, gente? É uma contribuição que eu e todos os meus convidados dão para engrandecer e aprofundar a discussão nesse tema. E mais do que nunca, recebendo pessoas de conhecimento profundo. Hoje, o meu amigo, meu dileto amigo, professor, doutor, o homem é diferenciado, sabe? Presidente da Comissão do Agronegócio aqui de Minas Gerais, doutor Lúcio Oliveira Silva. Doutor Lúcio, cara, seja bem-vindo. Você é meu chapa, cara. Fica à vontade. Um grande prazer, viu, doutor Geraldo? Eu fico extremamente envaidecido por estar aqui acompanhando o senhor, que é o nosso professor, na verdade. Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que o senhor faz nessa área de governança. E essa parte da governança é extremamente importante para nós da Comissão de Agronegócio, da UAB de Minas Gerais, para divulgar a nova formatação que pode ser feita para esses produtores rurais terem segurança no negócio efetivado. Então, eu entendo que esse trabalho que o senhor está fazendo, que o senhor já vem fazendo, que nós acompanhamos e sabemos, nós queremos que isso seja divulgado de uma forma bem ampla em Minas Gerais, em todos os rincões de Minas, né? A Comissão de Agronegócio, eu queria explanar para o senhor o que é que significa e quais são os objetivos dessa comissão. Claro. A comissão tem um objetivo, doutor Geraldo, de formar esses novos advogados na área do agronegócio para que tenham conhecimento de todas as ferramentas técnicas possíveis, principalmente da prevenção, que é nessa área específica que o senhor está lidando, de fazer protocolos familiares, de desenvolver a governança familiar, de desenvolver as holdings. Isso é muito importante, todos os produtores tomarem conhecimento e também os operadores de direito que lidam nessa área. Então, venha a calhar esse convite para poder discutirmos esse assunto. Doutor Lúcio, eu fico muito satisfeito porque eu já conheço você há bastante tempo. Eu sei da sua trajetória, sei da sua humildade e sei do quanto você conhece essa área. Então, acho que a Comissão do Agronegócio da OAB, que tem outras pessoas bacanas lá, eu já conheço algum deles, vou conhecer mais pessoas. Fico muito satisfeito que esse assunto está sendo liderado por uma pessoa tão ilustre como você, que conhece o assunto, que roda Minas, que conhece o agronegócio, sei das suas andanças pelo agro. Então, para nós que lida um pouquinho, porque eu também sou produtor rural e eu fico muito feliz, sabe? Aquele desejo que você me falou, Geraldo, nós temos que levar isso, né, para o interior, nós temos que discutir esse assunto. Então, para mim, é um motivo de muita satisfação estar debatendo esse assunto com você. E isso, doutor Geraldo, é uma coisa, a necessidade, a demanda que nós observamos, nós temos sendo procurados aí por todas as subseções que lidam com a questão do agronegócio para poder levarmos o conhecimento, não só na área de governança também, como de outros assuntos técnicos, jurídicos, para serem discutidos nessas subseções. Subseções distantes, perto de Goiás, que é a região, por exemplo, de produção de soja, a região de café, do sul de Minas, a região também do Triângulo Mineiro, que é fortíssimo em relação à produção, e também o norte. Nós queremos, na verdade, democratizar. Nós vamos estender uma atuação bem forte na parte do interior e vamos pontuar alguns pontos específicos do norte de Minas e Nordeste, que necessitam também da atenção, necessitam de um acompanhamento, e os colegas precisam de instruções técnicas novas do que vem acontecendo no STF, STJ, sobre esse assunto, e também das orientações preventivas, como essa que nós vamos tratar aqui hoje, em relação à holding e também o protocolo familiar, que eu acho extremamente importante. Ah, rapaz, esse negócio vai ser bom. Você já viu, o negócio aqui não é uma nataçãozinha, não. Isso aqui é um mergulho. E vamos começar a falar um pouquinho sobre holding, sobre governança familiar, numa perspectiva do agronegócio, né? Como é que você tem visto isso aí, Lúcio? Por que um produtor rural teria que fazer uma holding? Olha, Geraldo, eu assim, tenho olhos sobre essa questão. A gente já tem 31 anos que advoga e a gente depara com situações que a gente percebe que não ocorreu a prevenção. Eu acho, principalmente nesse momento que vivemos, em que o Poder Judiciário está assoberbado com ações judiciais, é muito preocupante, é muito importante a OAB
a instituição também está preocupada em relação à possibilidade de levarmos aos nossos colegas advogados e também aos produtores rurais a necessidade de prevenção. E existe, dentro da questão de formatação, de governança familiar, existe um ponto importante que aponta para essa necessidade, que é a ausência de planejamento. Infelizmente, os produtores rurais passam por essa situação. Nós já deparamos com situações que a falta de planejamento do produtor rural acabou acarretando a impossibilidade de solução do problema, ou seja, a insolvência absoluta dele. Então, eu vejo que exige-se uma análise técnica de cada caso concreto, mas é muito indicado essa prevenção, essa busca do planejamento para poder organizar esse patrimônio, e também aqueles que estão começando, que vão ter um patrimônio no futuro, são importantes. A gente tem que pensar em 20, 30 anos, o que será dessa família sem um planejamento? Não é isso? Eu acho que você tocou num ponto de extrema importância, a necessidade de você ter um planejamento patrimonial familiar. Porque se você deixar do jeito que está, se você não fizer nada, e normalmente as propriedades rurais, e eu falo agora para você, produtor rural, normalmente está no seu CPF. Só que você está vendo aí um movimento de reforma tributária. O imposto de herança ficou mais caro. Muito mais caro. Não faz sentido você que tem um patrimônio deixá-lo no CPF. Transfira para um CNPJ e tem todos os benefícios fiscais para você fazer isso. E principalmente, não só uma questão da proteção, mas resolver uma questão sucessória também, doutor Lúcio, evitar briga entre herdeiros. Nossa, esses conflitos são, assim, importantíssimos. Isso é a parte talvez mais importante, doutor Geraldo. Nós já deparamos aí durante o curso da nossa história com a advocacia, com discussões sobre a questão dentre os herdeiros, com discussões que não tinham a ver nem em relação ao patrimônio efetivo, mas a problemas emocionais de relacionamento entre esses herdeiros que acarretaram prejuízo de milhões. Então, na verdade, é você buscar o planejamento sucessório é importantíssimo para evitar essa possibilidade de conflito. Eu vejo, Lúcio, você me permite chamar de Lúcio? Pô, eu sou seu amigo, pô. Claro, já. Eu conheço o Lúcio. Lúcio, quantos anos? Ai, não sei. Tem mais de 30 anos. Você está brincando. É sério. 30 anos? Antes de ser... Você já era advogado, eu estava estudando, eu conheci você antes disso aí. Então, você já é mais experiente ainda do que eu. E Lúcio, mas veja, existe uma questão cultural que eu vejo, a dificuldade de tratar sobre esse tema. Porque isso não deixa de remontar uma questão sucessória, uma questão de morte. E nós, latino-americanos, nós, países ocidentais, nós temos uma dificuldade de falar sobre isso. Muito grande, muito grande. E aí, às vezes, o pai e a mãe não querem falar sobre isso, porque o pai e a mãe deles não falavam sobre aquilo, ou seja, a sucessão continua sendo feita pelos meios tradicionais e isso não está certo. Na verdade, essa preocupação que você falou é muito interessante. Nós aqui temos esse temor, né, de não cuidar, não discutir em casa, né, sobre essa possibilidade que todo mundo... A parte, vamos falar assim, mais certa que existe na vida é a morte. E, efetivamente, se você possui patrimônio, é necessário cuidar para que esse patrimônio permaneça com a família, que a família tenha uma condição de vida melhor, né, nesse futuro que vier para esses seus filhos e netos. Então, a possibilidade de organização dentro de uma holding e também do protocolo familiar é importante aí, para assinalar efetivamente, regulamentar essa relação familiar e não deixar questões externas atingir o patrimônio. Lúcio, eu sei que você é um defensor do protocolo familiar, eu sei que isso te agrada muito, e isso é extraordinário, né? Esses combinados, né, Lúcio? Tenho utilizado isso demais, inclusive, assim, recentemente, só para você ter ideia, doutor Geraldo, que inclusive foi em aula efetiva lá do senhor, lá em relação ao seu livro, também ao curso de holding e de protocolo familiar, que nós tomamos esse conhecimento e começamos a atuar com isso. O que acontece? Recentemente recebemos aí visita de uns advogados baianos que ficaram extremamente interessados na condução dos casos específicos deles, utilizando o protocolo familiar. Olha só como é que é legal. Já está chegando lá a ideia técnica que a gente está desenvolvendo e trabalhando em Belo Horizonte. Que bacana, porque, veja, eu acho, Lúcio, que
E agora, falando com você, advogado, você que lida com essas questões, um tema extremamente desafiador, mas muito bom de se trabalhar. É verdade. Porque quando você mostra para a família que existe uma saída, que existe uma possibilidade... Porque são conversas, Lúcio, por exemplo, dentro do protocolo, às vezes conversas difíceis no início. Mas como tem... você toca na dor, você já viu aquela pessoa, às vezes o pai dele, às vezes o avô dele, enfim, passou por aquele processo de sucessão doloroso, você não quer que os seus filhos passem por isso. Então, fazer esses combinados, igual você diz, do protocolo familiar, é trazer para dentro de um papel o ajuste da família, porque a família ela tem um ajuste, Claro. Só que não está posto, não está assinado, né? E quando você assina, você cria regras. Eu não quero brigar com meu irmão, mas se eu tiver de brigar, existe uma regra. E aí fica mais fácil. E por isso que eu adoro também o protocolo. Eu acho que toda essa profissionalização da sucessão, ela é extremamente útil. E nós temos que romper essa dificuldade, essa barreira, esse tabu que é falar sobre esse planejamento patrimonial familiar. Nós precisamos de conversar. Concordo. Acho que principalmente o produtor rural, porque nós temos aí uma situação em que um percentual altíssimo da parte de produção rural vem de produtor pessoa física e que não possui criação, estabelecimento de empresas ou de holdings ou que tenha protocolo familiar, apenas conduz. O negócio está dando certo, tá seguindo. Não existe uma regra estabelecida, escrita para a condução desses fatos. E aí, Lúcio, é um negócio interessante, porque antigamente as famílias acabavam que os filhos ficavam ali trabalhando junto com os pais, etc. Hoje não é assim mais, né? O pai está ali desenvolvendo a atividade dele, o filho cresce e vai fazer um curso, e um vira médico, outro vira engenheiro, e nem todos os filhos estão envolvidos na produção, na continuidade daquele negócio. Isso. Lúcio, uma coisa importante. A fazenda, ela não precisa morrer com o produtor. Com o produtor. Não, isso é real. E mais, aproveitando o que você está falando, tem um outro fato interessante que nós deparamos, acho que é importante falar também, até antes da criação da holding e estabelecer o protocolo, que é a situação efetiva de vida e morte. Você até me passou essa parte técnica que nós temos utilizado muito, que é aquela questão das diretivas antecipadas de vontade. Extremamente importante. Nós tivemos a oportunidade de utilizar e eu verifico que uma boa parte das pessoas não pensam sobre isso, porque nunca pensam que vai adoecer, né? Isso foi durante a Covid, não é isso, doutor? Então as pessoas adoeciam, ia para uma situação que tinha que estar no CTI e não podiam mais opinar sobre o negócio. E aí deparávamos com a seguinte situação: a parte de produção rural, por exemplo, eu tenho produtor rural que tem 800 porcas parideiras, tem 700 mil frangos. Como é que vai parar uma produção dessa? Como vai parar de pagar? De arcar com os fornecedores, né? Fornecedores de alimentação, de suplementos alimentares. E aí o produtor está lá no CTI sem poder efetivamente dar continuidade aos seus negócios. Aí vem essa ideia desse documento técnico cartorial, né? Exato. Que pode ser feito não só para a questão de vontade sobre a saúde, como também dirimir sobre a questão de como conduzir na hipótese de estar... Fantástico, da pessoa não ter condições. Aqui em Minas Gerais nós temos um provimento, nós estamos em Belo Horizonte gravando esse podcast. Aqui em Minas Gerais nós temos o provimento 93 do Tribunal de Justiça, e lá fala exatamente das diretivas antecipadas de vontade, que às vezes as pessoas confundem como testamento, não tem nada a ver com testamento. É verdade. O testamento é para depois da vida, ou seja, para a morte, né? Depois, né? A diretiva é para a vida. Enquanto a pessoa está viva. Tá viva. Então, assim, eu acho que, infelizmente, acontece. Às vezes a pessoa fica doente, às vezes um acidente grave, em que a pessoa fica impossibilitada de manifestar a vontade. E aí a diretiva, feita enquanto a pessoa estava lúcida, eu, Geraldo, nomeei o Lúcio, por exemplo, para ser o meu administrador, na hipótese de eu tiver algum problema, certo. Entendeu? Ou seja, esse mandato, vamos dizer assim, essa procuração, ela é condicional. Entendi. Ela só vai produzir efeito se eu tiver numa situação que o médico declarar que eu estou incapaz de exercer aquela atividade. E aí, Lúcio, não tem que pedir interdição.
que é hoje que tem que fazer. E você falou um negócio muito bacana, o nosso Poder Judiciário está assoberbado. São centenas e milhares de ações que um juiz tenha, né? Então, esse fenômeno da desjudicialização é real. É necessário, né, Geraldo? Hoje, diante da situação, existe um caos. Se você necessitar de buscar o judiciário para resolver uma situação de urgência, dificilmente você vai conseguir. Então, é necessário que hoje, que aquele que está produzindo, que é o objetivo nosso aqui, é orientar o produtor rural, que ele tenha uma precaução em relação a essa necessidade, a essa demanda. E você pode prevenir estabelecendo regras claras, efetivas, que podem ser objeto de discussão. Inclusive na questão arbitral, né, que nós não podemos, né, esquecer. Eu acho que então, acho que é importante fazer constar nos contratos e assim por diante essa previsão para poder escapar dessas discussões judiciais, desses litígios no judiciário. Você colocou uma questão que eu acho importante demais, Lúcio. A possibilidade, por exemplo, o foro de eleição, a gente colocar uma cláusula arbitral. Aonde nós vamos resolver os litígios nas câmaras arbitrais, né, que tem todo o valor legal, previsão, é a justiça privada. Isso. É uma forma de resolução. Sim. Tomara que não tenha conflito. Sim. Mas se tiver, nós temos um meio mais rápido para se resolver. E aqui, Lúcio, né, igual você colocou, existem várias ferramentas da governança familiar que podem ser utilizadas para otimizar né, a administração. E Lúcio, eu vejo algumas situações, por exemplo, de produtor rural, pagando impostos de forma errada, de forma desnecessária. Por quê? Por falta de uma orientação correta. Área tributária. Por exemplo, na área tributária, por exemplo, eu recebi aqui. Nós estamos gravando esse podcast em 2025. Esse ano, 2025, eu recebi aqui um convidado, o Dr. Tiago César, e ele falou um negócio muito interessante, por exemplo, a tributação de ganho de capital nas fazendas. Infelizmente, as pessoas fazem errado. Muitos fazem errado. Às vezes a pessoa vendeu a fazenda lá, por exemplo, vou chutar um número aqui, 10 milhões de reais. Perfeito. E a fazenda custou 1 milhão. Ele vai e tributa 9. Esse foi o ganho de capital. Na propriedade rural não é assim que se faz. Existe um negócio chamado VTN, Valor da Terra Nua, que é muito explorado dentro da governança para gerar economia tributária. Né? Então, Lúcio, olha, eu acho que nós temos muito o que falar, nós temos muito o que discutir, mostrando, descortinando essa situação para quem realmente importa. Saindo dos gabinetes, do ar-condicionado e indo para frente. Isso, os produtores rurais. Os produtores merecem a atenção, né? A gente percebe, assim, já nesse tempo que a gente está, desde o dia 30 de janeiro que nós estamos lidando com a parte da comissão, a gente tem percebido uma necessidade desses produtores rurais no interior e também dos colegas de uma proximidade maior com essas questões de conhecimento sobre as ferramentas possíveis para serem utilizadas na gestão dos seus negócios. É impressionante. Ô Lúcio, e uma coisa... Vamos um café, não? Claro. Ô Lúcio, eu acho uma coisa que importante também, sabe o que é a gente mostrar que a forma de se evitar ou prevenir conflitos entre sucessores, conflito entre herdeiros, porque, infelizmente, os inventários, né, Lúcio? Eu vou dizer para você, é difícil não ter um conflito, né, rapaz? Não é só isso, olha só, nós temos conhecimento de inventários em que ocorreu o inventário do avô, um cafezinho sempre muito bom, né? Café, vamos falar de café também, né? Um parênteses, né? Engraçado, o café merece muito respeito, né? Nós ficamos muito felizes com a questão de Minas Gerais, doutor. 2024, a parte do agro ultrapassou a parte de mineração. O governador de Minas Gerais até brincou de mudar o nome, de vez de Minas Gerais, Agro Gerais. Mas uma sugestão melhor, Minas Agro Gerais. Porque realmente é um poder. Então, em 2024, o agro superou a produção de minério. A parte de minério do ponto de vista de exportação. Agora, a coisa muito importante é que a gente estava participando de um evento recente, aí, tanto de mineração como de agronegócio, e o pessoal do agro falou, olha,
vocês conseguiram, o agro conseguiu fazer uma propaganda que o agro é pop. Eu vou te falar, nós vamos fazer uma movimentação agora porque a mineração é top. É top. Então, na verdade, existe um entrelaçamento de interesses das pessoas que lidam com o agronegócio com a mineração. E cada vez mais nós temos que caminhar nesse sentido, porque você pensa que o poder da mineração junto com o agronegócio em relação a Minas Gerais é um estado que tem a predominância dessas duas possibilidades na área de produção. Então, eu chamei a atenção para isso. Você desculpa ter desviado um pouquinho a atenção, né? Nós estamos aqui, Lúcio. Eu gosto mais de conversar com você, sabe? Porque as nossas conversas, eu sempre aprendo com elas. Sabe, eu acho que... Porque esse assunto governança não é um assunto que a gente aprende na escola. Hoje está surgindo, as escolas estão debatendo isso, mas não é do meu tempo, né? Não é do meu tempo. Eu nunca tive eu sempre gosto de falar que eu nunca tive uma aula de governança na faculdade. Eu vim aprender isso depois, né, um pouco no mestrado, enfim, depois nas escolas aí de governança, mas na época da graduação, na minha época, não existia isso. E o que a gente aprendia a fazer inventário. Entendi. Hoje nós estamos aprendendo a evitar o inventário. Perfeito. Muito claro isso. Né? Eu até interrompi aquela hora e passei para o café, eu ia falar exatamente isso. Por exemplo, nós acompanhamos, Geraldo, um inventário, que até hoje tem um curso, que é na Bahia. Acompanhamos assim, sabemos da existência, porque os herdeiros são amigos, então sabemos da existência, onde o avô faleceu, o pai faleceu, e o primeiro inventário ainda não foi efetivado ainda, não ocorreu o término, não ocorreu efetivamente a divisão dos bens, porque são várias terras em Minas Gerais e na Bahia, e não ocorreu. Então, olha que situação terrível. E, Lúcio, eu acho que isso acaba gerando um problema não só para a família, porque o patrimônio ele fica indisponível. Sim. O sistema bancário, a pessoa, por exemplo, não vai conseguir pegar, por exemplo, um financiamento, um custeio rural ou algo parecido, porque o patrimônio não foi legalizado. Regularizado, né? E eu vou dizer para você, Lúcio, esse conflito acaba matando, encerrando atividades na produção rural, porque o negócio não tolera desaforo. O dinheiro não tolera desaforo. Não tolera. Concordo com você. E aí, a sucessão, eu vou dizer para você, a sucessão é cara e ficou ainda mais cara agora com a reforma tributária. Aumentando ainda mais os tributos. Outro dia chegou um senhor para mim e disse, eu tenho 2 filhos, e o meu cônjuge, a minha esposa, então tem 3 herdeiros. Eu falei, não, você tem 4 herdeiros. Esqueceu do Estado. Você esqueceu do sistema. O Estado vai levar, talvez, a maior parte. Então, não faz sentido, né, você permitir. Se você pode fazer isso, Lúcio, de forma legal... Se você trabalha, você produz, você busca êxito, né, patrimonial, e no momento de proteger o patrimônio, você não é efetivo, não exercita o seu direito, não busca conhecimento, conteúdo sobre esse assunto. Então, acho fundamental, assim, aproveitando o que você está falando, fazer essa reavaliação. Eu acho que a gente tem que tem um dever. O dever nosso é de levar para o interior de Minas Gerais o conhecimento sobre esses fatos que nós estamos tratando aqui, de uma forma assim contínua e constante, para que todos tenham uma escolha. Eles podem escolher gastar o seu patrimônio com a própria manutenção dele, ou efetivamente tomar medidas que possam economizar. Então, cada um, né, cabe aí a escolha. A escolha foi melhor. O produtor rural, ele ao não separar o seu patrimônio, ao não efetivar uma separação, corre sério risco, acaba acarretando sérios riscos ao seu negócio, né? Tem um caso concreto que a gente pode falar, assim, não diretamente, mas temos a experiência em que o produtor rural criou uma empresa específica para produzir, para lidar com imóveis, construção de imóveis. Acontece que o negócio da construção de imóvel teve problema e acarretou problemas de caixa, que foi buscado esse caixa lá na produção, lá no produtor rural. Ou seja, misturou tudo acabou acarretando. Um negócio puxou o outro para o caos.
Então, existe a necessidade de uma separação, uma dicotomia negocial. Eu coloco esse nome. Lúcio, eu acho assim, quando você faz essa governança, esse planejamento, você tem cláusulas especiais, igual você colocou aí, né? Por exemplo, faltou nesse caso aí uma profissionalização e poderia ter vindo acompanhada, por exemplo, de uma cláusula de impenhorabilidade. Perfeito. Né? Exato. Tem a questão dos cônjuges, né? Eu acho que eu sou um bom genro, mas né, lá na lei diz que eu posso passar o patrimônio para os meus filhos, mas colocar uma cláusula lá de incomunicabilidade, porque, infelizmente, existem muitos casamentos que não dão certo. Perfeito. E o fato de não dar certo não significa que eu tenho que colocar o patrimônio em risco. Isso. São duas coisas diversas, né? E uma coisa, Lúcio, que eu acho assim, eu fico imaginando, eu acho que parece ser óbvio, mas quando você não tem essa informação, não é tão clara assim, não é tão óbvio assim. Veja, como é que eu vou, no seu CPF, seja ele urbano ou rural, existe um negócio chamado ganho de capital, que é de 15% a 22,5%. Certo. Você tem uma tributação sobre as rendas, por exemplo, de aluguéis, etc., 27,5% na pessoa física. Rapaz, se você for para uma holding, se você fizer uma estruturação, você sabe disso, nós vamos reduzir pela metade essa tributação. Então eu acho que assim, Lúcio, mais do que um ato de inteligência, de economia tributária, isso é um gesto de amor. Porque eu vou estar protegendo, deixando patrimônio para quem é importante para mim, que são os meus filhos, os meus sucessores. Isso é uma inteligência de gestão. Eu falo muito lá no escritório em inteligência processual. A gente resolvendo a parte procedimental e agora, conversando com o doutor, vem à minha mente aqui inteligência de gestão. Porque, na verdade, se você conduz o seu negócio, da forma que você conduz o seu negócio, você consegue reduzir os seus custos. E reduzindo os seus custos é gerado a possibilidade de ganhos maiores. Então, eu entendo que realmente é esse o caminho que o produtor tem que tomar. Tem que escapar da questão do inventário na sucessão. A sucessão ela pode ser trabalhada durante o período em que ele está bem. Eu acho que enquanto você está bem, é que você tem que buscar a solução das suas questões. Pensar que um dia você vai faltar, que você poderá adoecer, para poder antecipar essa situação e não deixar a sua família em uma situação grave após a sua morte. Lúcio, ninguém nasceu com a sementinha da eternidade. Isso, é verdade. É a parte mais certa que tem, né? Não é? Você vive, então, você assim, já nasce morrendo. Você está vendo, né? O produtor sabe, os donos de patrimônio sabem o que acontece numa sucessão. Né? E o que é interessante, Lúcio, é você usar da legislação a seu favor. Se você for lá no Código Civil, lá no artigo 49, lá está o direito, o dever que você tem de proteger, de criar mecanismos legais, de proteger o seu patrimônio. É um direito que você tem. Perfeito. Né? Quando você cria uma empresa, você tem lá diferentes tipos societários. Ué, você vai criar um tipo societário que for mais interessante, tiver mais a ver com o seu negócio. Isso. Você não está cometendo nenhuma ilegalidade. Na hora que eu busco pagar menos imposto, é um direito que eu tenho. Certo. Agora, é uma opção, o que você colocou, né? Você pode pagar mais ou não pagar. Ou não, a escolha é sua. Uma coisa importante, sabe? A gente fica discutindo muito, empresa e tal. Importante, o pequeno produtor rural, ele tem efetivamente possibilidade de constituir toda essa organização que nós estamos falando aqui. E é importante que ele tenha uma propriedade só. É possível se montar a holding, é possível se efetivar um protocolo familiar e tomar todas as providências em relação à sucessão. Principalmente ele que é pequeno, porque o patrimônio dele pode diminuir muito mais e afetar a sua família do que aquele enorme que tem diversas fazendas, diversas propriedades rurais que façam. Então eu entendo que é bem democrático esse instrumento técnico, jurídico que nós estamos falando aqui de prevenção. Concorda comigo, doutor Geraldo? Lúcio, imagine uma casa. O que você está falando aí, por exemplo, às vezes a pessoa, eu não posso, não tenho condição de montar uma roda. Faz um combinado. Isso. Porque até mesmo para você não ser injusto com os outros filhos. Isso. Porque às vezes um filho, por exemplo, está trabalhando com o pai, lá na fazenda, na roça, no agro, etc. E o outro filho virou médico, o outro filho virou engenheiro, tá certo? Ele está se dedicando lá à função dele, ganhando o dinheiro dele.
Na sucessão, todos vão ser tratados igualmente, só que aquele se dedicou muito mais, que está lá com o pai. Então, fazer esses combinados, eu não quero fazer holding, ou eu não tenho condições de fazer holding, tudo bem, faz um protocolo familiar. Eu estou fazendo exatamente isso, olha só, um protocolo familiar sobre esse assunto específico que o senhor está falando. Ué. É porque o gestor, um dos filhos virou gestor do patrimônio, enquanto os outros têm outras atividades. Então, aquele filho ele tem um comprometimento maior para desenvolver o patrimônio da família. Então, obviamente, tem que analisar uma forma em que ele tenha benefícios diferentes, né? Tratar os diferentes de forma diferente. Exato. É a mesma coisa que a Constituição manda. Exato. Porque, veja, o produtor rural, o fundador, ele é o dono, ele manda, né? Tá, mas aí vem os filhos. E os filhos, eles não se escolheram como irmãos, concorda? Concordo. Eu acredito em Deus. Né? Deus quis que eles fossem irmãos. E aí, de repente, lá no futuro, eles serão sócios. Sócios de uma sociedade que eles não escolheram. É muito, muito diferente, né? E isso não é fácil, porque uma sociedade, você escolhe. É igual o casamento. Você vai casar? Você escolheu a sua esposa, eu escolhi a minha esposa aqui, etc. Mas numa empresa familiar, num negócio familiar, e quando a gente fala em empresa, as pessoas acham que é até um CNPJ. Não, eu estou falando de uma organização de produção. Entendi. É igual na minha casa. Meu pai e minha mãe eram donos, né? Donos lá da propriedade. Tiveram 6 filhos. Né? São 6 pessoas completamente diferentes. E aí... eles casaram, ou enfim, cresceram lá na vida. Tem sua vida lá, cada um tem sua vida. Viraram 12. Olha só. E esta sociedade, com esse tanto de gente, para dar certo... é muito complicado. Um protocolo familiarzinho ajuda bastante. É muito necessário, né? É absolutamente necessário. Agora, você falou em nome de fundador, eu achava interessante falar uma coisa. Você sabe que no momento em que o sujeito vai constituir, que ele fica pensando assim, olha, eu vou fazer uma holding, tal, mas se eu fizer essa holding, eu vou perder o poder sobre os meus bens, sabe, doutor Geraldo? Eu vou perder, eu não vou poder mais lidar, eu vou enfraquecer. Então, essa proteção, e você é bom nisso, você já me falou sobre isso, essa proteção do fundador, é importante a gente comunicar e informar que ele consegue colocar isso dentro de um protocolo familiar e dentro da própria holding, mecanismos, procedimentos previstos, lá, possibilidades em que ele fica autoprotegido no sentido patrimonial. Não é isso mesmo? O senhor pode... Isso é fantástico, Lúcio. Eu acho que assim, você ocupa uma função de destaque, né, liderando pessoas bacanas lá no agronegócio, na comissão de agro. E nós precisamos muito falar sobre isso. Fazer a governança familiar, fazer o protocolo, enfim, fazer a holding, o fundador, o dono, não vai perder poder, muito pelo contrário. Ele vai proteger o patrimônio, fazer a economia tributária e continuar mandando muito. Primeiro, esses documentos vêm acompanhados de uma cláusula chamada cláusula de administração vitalícia. Isso é muito legal. Enquanto ele estiver aqui, ele manda. Até porque, com todo respeito, eu tenho filhos, eu não vou ficar na mão dos meus filhos, entendeu? Patrimônio, eu trabalhei, eu conquistei, lógico, meus filhos me ajudam, etc, etc. Mas quem manda sou eu e minha esposa. O dia que eu não estiver aqui, porque normalmente, Lúcio, vamos falar baixinho aqui, mas as mulheres não morrem, você sabe, né? As mulheres não morrem, não. Os homens, as mulheres são mais alegres, as mulheres são mais felizes, né? Você vai lá do hotel, sai um homem assim de cara fechada e a mulher sai sorridente. As mulheres sorriem mais. E elas vivem, Lúcio, 8 anos mais do que nós. Né? Então, eu deixei bem claro lá na minha casa. Quem manda na questão patrimonial é a minha esposa. O dia que eu não estiver aqui, quem vai continuar mandando 100% é ela. Os meus filhos só assumem no dia em que eu e ela não tiver. Então, fique tranquilo, produtor rural. Essa cláusula que o meu convidado colocou aqui é de extrema importância. A cláusula de administração vitalícia, você não perde poder, você continua mandando. E, na sua falta, o seu cônjuge vai continuar mandando. Os filhos só entram na gestão no dia em que os 2 cônjuges não mais estiverem aqui. Isso aqui é importante. É importante esclarecer, porque eu percebo isso na experiência do dia a dia,
que o que faz com que o produtor ele se afaste um pouquinho de buscar uma solução é exatamente a possibilidade que vem na cabeça dele, eu vou perder o poder sobre o meu patrimônio. E aí, a partir daí, eu vou ficar nas mãos de outras pessoas, mesmo que sejam seus próprios filhos e sucessores. Lúcio, eu acho assim, a comissão, principalmente, levar isso para mais e mais colegas, mais e mais advogados, venham trabalhar com esse assunto. Sim. Primeiro que é um assunto que vai dar, que você é muito bem remunerado, porque é um assunto muito específico, mas de fácil entendimento. Fácil entendimento. Né? Você, rapidinho, você entende sobre isso, você conecta com pessoas, igual na própria OAB, com pessoas que estão ali atuando. Rapidinho você pega, vamos dizer assim, pega o jeito. Perfeito, né? E você vai prestar um serviço de extrema qualidade. Olha, doutor Geraldo, eu concordo com o senhor. E falo mais, Minas Gerais, por ser tão grande, é necessário um trabalho acentuado, uma interiorização em relação a esse norte que pode ser dado de prevenção, de cuidados que o produtor tem que tomar, de possibilidades que ele pode, de iniciativas que devem ser tomadas para a economia da própria família e manutenção do seu próprio patrimônio. Então, eu acho que isso aí é dever nosso, da OAB, de divulgar entre os colegas advogados no interior de Minas todos esses procedimentos possíveis e também uma forma de ajudar a diminuir o impacto do processual, essa quantidade de processos em juízo e tudo mais. A gente tem que, não só nessa área, mas a gente tem algumas outras áreas que a gente tem observado a necessidade e que nós vamos tomar providências nesse sentido, principalmente esse primeiro ano. Isso aí, porque fazendo isso é uma forma de você desjudicializar. Isso. Você tirar essas questões, né, e você mostrar os caminhos. O verdadeiro beneficiário de tudo isso é o dono do patrimônio. Está fazendo uma excelente demonstração de ato de amor para com a família, com os familiares. Perfeito. Porque você está tirando um peso do ombro de cada herdeiro, de cada sucessor. Ué. Diminuindo o impacto, né? Diminuindo o impacto, porque você deixa as coisas tudo resolvidas. Só que isso, não se fala sobre isso, ou se fala muito pouco. E nós temos, veja, Lúcio, mas não tem que pagar imposto? Deixa eu te falar, você viu no Brasil, você tem que pagar imposto. A questão aqui é menos imposto. Diminuir. Diminuir. A carga tributária. Porque numa sucessão normal, pessoal, num inventário, etc., você que é advogado, você que atua, você sabe disso. Vem lá o fisco, o tributo, que no caso estadual, ele faz um cálculo sobre o valor de mercado. A tributação do ITCD, que agora é 8%, antes não era, agora isso equilibrou no Brasil inteiro em razão da reforma tributária. Né? Ou seja, quanto maior o patrimônio, mais vai se pagar de imposto. Certo. Né? Então, isso é fato. Agora, na governança ou na sucessão em vida, vamos dizer assim, tem tributação? Lógico que tem. Mas a tributação, ela é diferente, sabe por quê? Ela é sobre o valor fiscal. Lúcio, se você pegar, eu sei que você faz isso sempre, um imposto de renda de um produtor rural. Ele tem lá uma fazenda que vale, suponhamos, 10 milhões de reais. Você vai lá no imposto de renda dele, a fazenda vale 500 mil. Está lá declarada por 500 mil reais. E aí, como é que fica? A tributação na sucessão é pelo valor fiscal, em cima dos 500 mil reais. Então você joga, vamos fazer aqui uma conta básica, 8% em cima de 10 milhões, nós estamos falando de 800 mil reais. Então, um patrimônio de 10 milhões, só de TCD, 800 mil reais. Certo. Agora, na governança, vamos imaginar que esse patrimônio, no nosso exemplo, nós colocamos 500 mil reais. 8 vezes 5, 40. Você caiu de 800 mil reais, que era o imposto, para 40 mil reais. Meu Deus do céu. Entende? E não tem ganho de capital aqui. E lá na sucessão, existe uma legislação que já está se cobrando ganho de capital na sucessão, que é de 15%. Você imagina ter que pagar ganho de capital. 10 milhões, no nosso exemplo, né, por 500 mil, 9 milhões e 500 mil de ganho de capital, você joga 15% em cima disso. Aumentaria mais ainda a carga tributária. Você está doido. E ainda tem mais as despesas com a justiça, com advogados, etc., que não é barato, né? Agora, doutor Geraldo, até aproveitando o que o senhor está falando, eu acho interessante.
uma explicação técnica aí que você lida muito com essa questão. Por exemplo, ocorreu o falecimento do fundador. Já existe a holding criada. Os herdeiros, obviamente, fazem parte dessa holding. Qual é a providência que vai ter que ser tomada a partir daí? Que pergunta maravilhosa. Eu fico extasiado com uma pergunta dessa. É bom, né, você receber pessoas assim. Se a governança tiver sido feita de forma completa, basta fazer um comunicado para a junta dizendo que o administrador não sócio, que tinha cláusula vitalícia, faleceu. Qual que é o custo disso, doutor Geraldo? R$200. Doutor Geraldo, o senhor está falando então que o sujeito vai pagar R$200 e se tivesse um inventário, doutor Geraldo? Então, assim, eu acho que aí que eu acho que a explicação está aí. Eu não estou querendo falar para alguém fazer alguma coisa para gastar. Eu estou querendo sugerir economia, sugerir vida, mais vida para sua família, mais condições de deixar dinheiro no caixa, né? Para você movimentar o negócio. Imagina um negócio desse. Agora, acontece, Lúcio, de às vezes a pessoa não fazer o processo completo. Entendi. Ele faz a holding, transfere o patrimônio para o nome da holding, mas não passa para os filhos. Eu já vi vários casos desse jeito. Certo. A pessoa monta uma empresa, a empresa então é dona da fazenda, mas o mas fundador... qual que é a intenção? Por que isso? Não, por falta de conhecimento. Então aí é um trabalho que não foi completo. Não foi completo. Nesse caso, aí tem que fazer o inventário das cotas. Aí vai ter o custo. Vai ter os custos, né? Acho que assim, o grande jogo de tudo isso é você fazer o processo completo. Você tem que começar de algum jeito. Seja fazendo a holding, seja fazendo um protocolo familiar, seja fazendo uma diretiva antecipada de vontade, enfim. Seja preparando os sucessores, porque eu acho que tem que ter uma preparação, Lúcio. Tem que ter uma conversa Tem que ter uma conversa. E às vezes eu recebi aqui um convidado, que é o Marcinho, lá da Rivelli Alimentos, né? Um grande abraço para ele, grande produtor de proteína de frango, né? E de peixe também agora. E ele falou assim, as conversas difíceis, elas precisam acontecer. E às vezes, ou sempre, nós precisamos de conversar sobre isso com os nossos filhos. Tá, no dia que eu não mais estiver aqui, como é que vai ficar esse negócio aqui? Nós temos que ter essa conversa. Mas você sabe o que acontece? É o seguinte, o sujeito ele pensa só em conversar. E se ele estiver muito doente, ele está ali no finalzinho, ele fala assim, não, tem que tomar uma providência agora. Agora já não dá mais tempo. Não tem mais tempo. Não vai dar mais tempo. A cabeça daquela pessoa que está doente efetivamente, ela não tem condições de entender o processo todo a ser realizado. Então, eu entendo o seguinte, que o sujeito tem que estar maduro o suficiente, que no momento de produção, de alta produção, de qualidade, da condição da empresa dele, que ele tem que tomar, da produção do produtor rural, que ele tem que tomar providência naquele momento para poder efetivar e realizar atos para a economia, para a manutenção patrimonial. Isso, Lúcio, é uma necessidade. Veja, às vezes eu até brinco, etc. Eu tenho lá o seguro do meu carro. Você deve ter o seu, etc. Você quer bater o carro? De jeito nenhum. Então por que você tem seguro? Não, eu tenho seguro porque acaso eu bata. Entendeu? Isso chama-se prevenção. Aqui em Minas diz que prevenção e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Mas eu vejo, pois isso aí tinha que ser muito mais utilizado. Às vezes, um dia eu estava andando ali pelo sul de Minas e vi aquela geada, né? Sempre, isso não é uma coisa, é recorrente ocorrer geada naquela região de Três Pontas, saem de Varginha para Três Pontas e tal. Veja bem, é recorrente isso. Então, isso faz parte de uma avaliação técnica do negócio a ser realizado. Por exemplo, produção de café. Você tem que entender que durante um determinado período vai ter uma geada. Então, você tem que entender. Porque tem que considerar isso. E considerando isso, tem que ter seguro, tem que ter providências técnicas para conduzir em outros locais a sua produção, porque normalmente esses produtores rurais vendem no futuro, né? Vendem o café e precisam entregar. Então, se esse café teve uma geada, mesmo com a cobertura do seguro, ele não vai conseguir entregar. E aí vai ter cláusulas contratuais que vão impor a ele multas. Então, é necessário que tenha produção em outra região também. Então, eu acho que o negócio, a governança que nós estamos falando aqui é muito mais ampla do que fazer holding, do que fazer protocolo familiar, disposições. É pensar o negócio no todo, de uma forma muito mais ampla. Lúcio, eu vejo
veja bem, ninguém é sozinho no mundo, né? Você tem seus colaboradores, a gente chama de os stakeholders, os fornecedores, os funcionários. Na hora que você faz a governança, seja no agronegócio, numa empresa urbana, etc., você está mostrando para os meus colaboradores, para os meus fornecedores, que nós estamos nos profissionalizando. Isso aí. Que na minha falta, ou na falta do meu cônjuge, da minha esposa, etc., o negócio não vai parar. Isso retém. Eu quero reter o meu time. Se o meu time é bom, eu quero que ele continue. Porque, veja, suponhamos, eu sou funcionário de uma propriedade rural e eu estou vendo ali que o dono já está com uma certa idade, já não está muito bem de saúde, que os filhos não estão alinhados, etc. Sabe o que vai acontecer? Aquele funcionário vai ficar desestimulado. Vai ficar desestimulado. E a próxima oportunidade que tiver, sabe o que ele vai fazer? Ele vai embora para outro, entendeu? Para outra empresa. Então, fazer a governança também é você envolver esses stakeholders, mostrar que nós nos profissionalizamos. E isso é de extrema importância, entendeu? Entendi. Então, não é só simplesmente fazer uma holding, não é só simplesmente fazer um protocolo, é muito maior que isso. Recentemente, nós fizemos tem um grande profissional, né, Dr. Luiz Gustavo Miranda de Oliveira, de um grande escritório de Minas Gerais, aliás, um grande escritório do Brasil, esteve conosco, participando do podcast, onde ele falou sobre compliance, que envolve também providências, a forma regular que você trata a sua vida patrimonial, a sua vida empresarial, o produtor rural tomar todas as precauções para cumprir as regras. É mais ou menos isso. Agora, você puxando isso para a governança, está dentro dos princípios da governança. Então, nós precisamos efetivamente estender. Mas eu vejo, doutor Geraldo, que esse assunto é bem comprido. Dá para fazer uns 10 episódios. Mas... Então, eu quero dizer para você, produtor rural, se você quer a continuidade da sua propriedade, da sua produção, cuide de fazer, cuide de profissionalizar. Cuide de procurar um profissional de sua confiança, né? Entender como é que funciona uma holding, entender como é que funciona a governança familiar, porque esse assunto não é mais só seu. Esse assunto é do seu cônjuge, esse assunto é dos seus familiares. Porque o dia que você não mais estiver aqui, a propriedade tem que continuar. Isso não pode ser um fardo sobre os seus filhos, sobre os seus sucessores. E a governança, mais do que um ato de inteligência, um ato de proteção e de economia tributária, a governança é um ato de amor. Um ato de amor com seus familiares, com as pessoas que você ama. Entendi, eu penso sim também. Acho que são providências importantes e que demonstram o amor pela sua própria família, né? De não deixar no curso da história se perder toda aquela história patrimonial, aquela vontade que nem sempre as próximas gerações produzem como essa primeira geração. Pode ser que aquela próxima geração ela necessite para sobreviver, ter sobrevida do que foi produzido anteriormente. Então, isso chama legado. Esse legado é importante. Você vai deixar aqui, você que está me ouvindo aí, você vai deixar aqui muito mais do que patrimônio. Você vai deixar uma história, você vai deixar um legado. Então não permita que essa sua história, que esse seu legado sirva de conflito para os filhos, né, para os seus sucessores. Pessoal, é o que o Dr. Lúcio falou. A gente até perdi a noção da hora e a gente tem um tempo, né? A gente tem assunto aqui para ficar conversando muito, muito tempo, mas a gente vai dar continuidade em outros podcasts. E eu agradeço a você, Dr. Lúcio, que gentilmente aceitou o meu convite, contribuir para o Papo de Governante e jogar uma luz sobre um assunto tão amplo, igual é a governança para o agronegócio brasileiro. Olha só, eu agradeço muito, doutor Geraldo, e quero dizer o seguinte, que esse assunto a gente tem que levar realmente para o interior. Eu conto muito com a colaboração do senhor em eventos que nós vamos fazer da OAB, para estarmos levando conhecimento aos nossos colegas advogados do interior, principalmente daquelas regiões onde tem efetivamente uma incidência maior de produção, para que eles conheçam sobre esse assunto. E não só o assunto do senhor, a gente vai levar outros profissionais de outras áreas para que possa aclarar cada vez mais a condição da parte profissional dos produtores rurais. Doutor Lúcio,
Eu tenho uma pequena obra, que é a Hall de Governança Familiar. Eu tenho muita satisfação de ter escrito essa obra. Eu tenho uma outra obra anterior, e eu gostaria que o amigo, né, eu tenho tanto respeito por você, tanta admiração, tanto que você me ajuda, contribui na governança, eu gostaria de presentear com essa obra. Eu espero que ela possa, de alguma forma, ter uma utilidade lá para você. Muito obrigado, eu agradeço e vou fazer melhor. Essa obra não é uma obra que eu vou receber, eu sei que o senhor está passando para mim, mas eu vou fazer dessa obra chegar para a própria OAB, institucionalmente tê-la em sua sede. Tá, doutor? E depois, posteriormente, vou adquirir um livro para mim. Eu gostaria muito que o senhor fizesse a dedicação aqui, claro, e dedicasse a nossa comissão. Perfeitamente, vou fazer isso. E agradeço então ao Dr. Lúcio Oliveira Silva pela oportunidade. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. E se você ainda não é o nosso seguidor, eu peço que siga aqui Governança Familiar BR, porque fazendo desta maneira você vai fortalecer ainda mais o nosso canal, levando esse assunto para mais e mais pessoas. Dr. Lúcio, muito obrigado. Eu que agradeço.